6 fatos sobre o Covid-19 que você não sabia, mas hoje você vai ficar sabendo. 1. Coreia do Norte não tem casos de Covid-19. Ninguém sabe o número de casos de coronavírus na Coreia do Norte. Eu acompanho o mapa de infectados no mundo pelo site da BBC e hoje, dia 26 de março, a Coreia do Norte ainda não aparece no mapa. Será que não há nenhum infectado na Coreia do Norte? Há quem desconfie de que o governo esteja escondendo os casos. Enquanto a Coreia do Norte não tem casos, na Rússia há poucas mortes. Por quê? Notícia publicada hoje, dia 26, no Notícias UOL. A Rússia pode se orgulhar de um número relativamente baixo de pessoas infectadas com o novo coronavírus. Até o momento, foram notificados 840 casos de infecções no país e 3 mortes. Os dados oficiais não convencem mais quase ninguém. Durante semanas, vários meios de comunicação e sindicatos de médicos denunciaram que esse número oficial, que contabiliza apenas 3 mortes, está certamente abaixo da situação real, uma vez que a Rússia tem uma fronteira de 4.200 quilômetros com a China. Vocês perceberam também que a mídia não fala da Coreia do Norte nem da Rússia? Criticado por ter demorado a reconhecer a extensão da crise, Putin ainda não decretou a quarentena no país. O presidente anunciou um feriado de apenas uma semana no país, fechando todos os serviços não essenciais. O máximo que Vladimir Putin decretou foi uma quarentena de uma semana, que começará entre 28 de março a 5 de abril. Por hora, apenas pessoas com mais de 65 anos estão obrigadas a ficar em casa. Ainda pediu que os empresários não promovam demissões em massa e informou que está elaborando um pacote de ajuda econômica dedicado especialmente às pequenas e médias empresas russas. Numa população de 146 milhões de habitantes, a Rússia tem 658 casos e nenhuma morte até hoje. O que você acha desses dados? 3. Venezuela. Na Venezuela, se registrou até hoje 104 casos de infecção e nem uma morte. Segundo informações da Agência Brasil, os infectados estão sendo tratados com um medicamento usado para combater a malária. Está dando bons resultados em nível internacional e já está sendo distribuído gratuitamente no país. Além de tudo, a Rússia e a China têm enviado ajuda humanitária à Venezuela, que inclui conjuntos de testes para detectar o vírus. Lá, os infectados estão sendo tratados com um medicamento usado para combater a malária. Que medicamento é esse? Mais adiante eu falo sobre esse medicamento. 4. Cuba. Cuba tem 57 casos e uma morte sem detectar transmissão local. Cuba não tem nenhum caso de transmissão local do vírus e apenas uma morte. Cuba tem o remédio para o Covid-19. Não é fake news. A notícia está sendo divulgada em todos os jornais. Assim como a Rússia e China, que oferecem ajuda a países infectados pelo vírus, Cuba também está enviando médicos e enfermeiros para combater o vírus em vários países da América Latina e também na Itália. Só que Cuba tem um remédio que promete ser eficaz no combate ao vírus. Me parece ser o mesmo usado na Venezuela. Cuba oferece cura de Covid-19 com o seu interferon alfa 2B, eficaz no combate ao HIV e dengue. Agora, mais de 15 países querem remédio cubano, que ajudou China a conter Covid-19.
O remédio que revelou-se eficaz está sendo utilizado na China desde fevereiro passado para enfrentar a epidemia do vírus. O alfa-2b supre a deficiência de proteína, fortalecendo o sistema imunológico dos pacientes infectados. Você já se perguntou por que a China se recuperou tão rápido? Pois é, o país do vírus tem também o remédio para a cura do vírus. E países socialistas agora estão ajudando o mundo. 5. Morrem mais homens do que mulheres. Brasil tem 57 mortes e no Brasil casos chegam a 2.554. Rio Grande do Sul, uma morte em Pernambuco e outra no Amazonas. Estado de São Paulo, 48 e 6 no Rio de Janeiro. São Paulo é a cidade que tem mais mortes. A maioria são homens com idade entre 60 anos e 78 anos. Apenas 2 mulheres de 80 e 88 anos morreram. Dos homens, o mais jovem era do sexo masculino, com 33 anos, que tinha outra doença. Na Itália também, a maioria era do sexo masculino e nenhum morto tinha menos de 30 anos. 6. A decisão do presidente Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro voltou a minimizar a crise e defendeu a reabertura do comércio com o isolamento parcial da população acima de 60 anos. Mas, por favor, prestem bem atenção, porque tem muita gente entendendo errado e acharam que ele disse para todo mundo voltar ao trabalho, o que não é verdade. Ele falou: pessoas saudáveis, voltem, mas grupos de risco, idosos, fiquem em casa. Mas, como sempre, a mídia transmite um clima de desconfiança nos governos de direita da Europa, Trump nos Estados Unidos e Bolsonaro no Brasil. São 24 horas de notícias informando que Trump e Bolsonaro não são eficientes. Parece que a maioria, contrária ao governo do presidente Jair Bolsonaro, querem enfraquecer o presidente economicamente pela paralisação do sistema produtivo. Se ele tomou a decisão certa, isso eu não sei. Só posso lhes dizer que não sou dono da verdade, não estou aqui afirmando nada. Estou passando as notícias para você, mas pense comigo. China, Rússia e Cuba parecem estar se saindo muito bem ao oferecerem ajuda a países afetados. E o vírus é uma boa oportunidade para o socialismo se destacar no mundo. A China comunista está entrando no Brasil. Enquanto a população brasileira está em quarentena, eu fiquei sabendo que a China está fechando acordos com empresas no Brasil. Uma delas é a do Grupo Bandeirantes de São Paulo e até a Rede Globo. Não estranha se essas emissoras começarem a fazer propagandas do partido chinês. Bem, essas foram as notícias de hoje. Aproveite a quarentena para assistir outros vídeos que postei. Um abraço e até o próximo vídeo.